Muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, minhas amigas. Mais um dia de estudos aqui no canal do NEP Honório Abreu, onde nós buscamos expandir o nosso conhecimento das questões fundamentais da vida através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e da Consoladora Doutrina. Quarta-feira, dia de nos debruçarmos mais uma vez sobre a obra Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Emmanuel. Não sem antes agradecer a Meire Ferreira, que esteve conosco segunda-feira. Bom dia, Meire. Semana abençoada a todos nós. Ao nosso querido irmão Márcio Foschiani, lá de São Paulo. Bom dia, muita luz e muita paz. Que assim seja, meu irmão. A Lúcia Helena da Silva. Bom dia, minha irmã. Ela deixou para nós aqui um recadinho. Que consigamos lutar contra nossos próprios demônios, esses que habitam dentro de nós. Obrigado pela reflexão e uma ótima semana a todos nós. Que assim seja, minha irmã. A Cissa de Praia Grande, São Paulo, sempre presente. O Hamilton Martins, nosso amigo aqui de Patos de Minas, frequentador da Fraternidade Espírita Caminho da Luz. Bom dia, meu irmão. E o Pedro Eduardo Martins, lá de Frutal. Bom dia, meu irmão. Deixa uma mensagem para nós. Que ensinamento lindo e ao mesmo tempo lúcido que a doutrina espírita e sua lucidez neste tema tão importante para muitos. Obrigado pelo ensinamento, que Deus te abençoe, meu amigo e irmão. Deus abençoe a todos nós, meu amigo e irmão. Após a nossa vinheta, nós vamos meditar, nós vamos refletir em torno de um capítulo maravilhoso da obra Caminho, Verdade e Vida, que vai nos ensinar e muito sobre a questão da cooperação. Pois bem, meus amigos, continuando as nossas reflexões em torno da obra Caminho, Verdade e Vida, nós estamos no capítulo de número 39, Entra e Coopera. Lembrando que o capítulo de número 38 foi sobre as pregações. E nós conversávamos sobre, e tínhamos como base uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, quando somos orientados a pregar o Evangelho, e somente se for necessário utilizarmos as palavras. Na mensagem anterior, o benfeitor Emmanuel, ele traduz aos nossos corações a necessidade de nós colocarmos em prática aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós falamos. Não basta pregar, é preciso vivenciar. Logicamente, nós sabemos que não conseguimos ser plenos naquilo que nós falamos. É uma trajetória, é uma construção. Mas a gente precisa pelo menos tentar aproximar discurso, fala, de ato. Tá? E como aproximar discurso, fala de ato? Pois bem, vivenciando as situações do dia a dia. Se nós falamos sobre paciência, nós seremos chamados a demonstrar paciência. Muitas vezes cairemos, muitas vezes falharemos, mas é importante reconhecer quando cair, reconhecer quando falhar e agir para melhor. Se nós falamos sobre o perdão, nós fazemos uma exposição sobre o perdão, se nós pregamos o perdão, nós seremos chamados a testemunhar o perdão. E assim como todos os outros temas, nós seremos chamados a testemunhar aqueles temas que nós gostamos tanto de falar. O universo, a gente não pode se esquecer que o universo ele é regido por cooperação e a gente vai se auxiliando. Eu me recordo quando eu participava de um programa, uma roda de conversa, não vou me lembrar com quais amigos, a minha cabeça às vezes ela falha bastante, mas eu participava de uma roda de conversa que nós conversávamos sobre a construção da paz. E aí nessa roda de conversa, era uma roda de conversa pela internet, surge a seguinte pergunta. A pessoa queria ser paciente, mas ela estava em um ambiente que a concitava, que a convidava a todos os momentos a ser colérica. E aí nós falamos, então, graças a Deus que ela está nesse ambiente. Porque se ela quer ser paciente, onde ela vai aprender a paciência? Num ambiente que a todos os momentos ateste. É aí que ela vai aprender paciência. Ela não vai aprender paciência num ambiente onde todo mundo concorde com ela. Ela pode até ser paciente nesse lugar, mas qual que é o mérito? Está todo mundo concordando com ela. Então, para desenvolver essa ciência, que bom que ela estava num meio que a convidava a assim o fazer. Cooperação.
Cooperação. Jesus ele poderia indicar-nos passo a passo o que a gente precisava fazer? Com certeza, poderia. Mas é muito melhor o universo conceder-nos situações, pessoas e circunstâncias para que a gente aprenda as virtudes que nós precisamos. E é exatamente o tema da mensagem, entra e coopera. Emmanuel ele pincela um verso que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, aqui a gente está vivenciando, junto com Saulo de Tarso, algumas admoestações. Tinha acabado ali de perceber o Messias na figura de Jesus. Aquele que ele perseguia, ele consegue compreender como uma promessa para o povo de Israel e para toda a humanidade. E ele humildemente, o orgulhoso, o egoísta, humildemente fala: Senhor, o que você quer que eu faça? E a primeira indicação é: entra na cidade. E ali vai ser dito a você o que te convém fazer. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre o versículo, a perícope. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha fazer? Por que Jesus não deitou o resto do discurso? Isso a gente se pergunta, né? Por que não surge uma luz do céu e nos fala tintim por tintim? O que a gente precisa fazer para melhorar? Fala para a humanidade inteira, tintim por tintim, de maneira explícita. O que ela precisa fazer para melhorar? E aí vem a resposta de Emmanuel. É que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais de inspiração. Repito, a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais de inspiração. Você quer saber o que você precisa fazer? Olha para o teu lado. Jesus está te inspirando a ser cada vez melhor com as pessoas, com as situações e com as circunstâncias que te cercam. É isso que você precisa fazer. Entrar nas cidades dos corações dos irmãos que te cercam, nas casas mentais dos irmãos que te cercam, favorecendo, auxiliando, fomentando o crescimento. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. E Ananias, ele é procurado por Jesus para que fosse auxiliar Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso estava indo para Damasco com ordens expressas de silenciar o movimento naquela cidade, de aprisionar. E um dos condutores do movimento era Ananias. Então uma das pessoas que provavelmente seria ali perseguida por Saulo de Tarso na cidade de Damasco seria Ananias. E Ananias é exatamente um instrumento de que o Cristo se utiliza para dar as primeiras instruções a um Saulo reformado. E Ananias, em vez de se atemorizar, quando Jesus o chama à tarefa, o chama ao trabalho, ele responde com confiança, com justeza: eis-me aqui, Senhor. Então Jesus nos inspira e a gente precisa responder com confiança, com justeza:
eis-me aqui, Senhor. Na grande tarefa de cooperação, eis-me aqui, Senhor. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Essa lição, e Emmanuel está aqui encerrando a mensagem, essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. O que eu vou fazer no alto se eu não aprendi a trabalhar onde eu estou? Se eu não aprendi a florescer onde Deus me colocou? Que paraíso é esse que eu tento alcançar? Se eu não fomentei o paraíso ao redor dos meus próprios passos? A gente tem que pensar nisso. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Nesse sentido, que fiquemos bastante atentos, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que situações, que circunstâncias, todos os dias, Jesus nos convidará para o auxílio, para a cooperação fraternal, nos inspirará para o auxílio e para a cooperação fraternal. Aí, meus amigos, é responder como Ananias: eis-me aqui, Senhor. Aí, minhas amigas, é responder como Saulo de Tarso, reformado às portas de Damasco: que queres que eu faça? Gostou? Não se esquece, curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro.